Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu vim trazer aqui uma dica de leitura muito especial, porque no dia de hoje nós comemoramos a primeira viagem à Lua. Então eu trouxe aqui para vocês o livro Estrelas Além do Tempo, que vai contar a história aí de 3 cientistas que trabalharam na NASA e possibilitaram que os norte-americanos conseguissem enviar seus astronautas para a Lua. Esse livro ele tem um valor histórico muito importante, especialmente aí para quem acha que ciência e política não se misturam, né? De alguma forma, algumas pessoas acham que o fazer científico ele está desconectado da sociedade, né? Do momento histórico. E a história da ciência ela não é apenas sobre formulações de teorias, sobre números, mas ela é também sobre o contexto histórico e social daquele momento. E esse é um livro excelente justamente por causa disso, né? Ele é um exemplo, pois ele vai contar a história dessas 3 cientistas que elas estavam trabalhando ali nos primórdios da NASA, né? Trabalhando duro para fazer com que os norte-americanos conseguissem enviar os seus astronautas até a Lua. Só que durante esse período, durante o trabalho dessas mulheres, estava acontecendo ali a Guerra Fria e a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Além do mais, né, os Estados Unidos passava por um momento ali trágico de segregação social, além de muito preconceito com as mulheres, misoginia, principalmente no ambiente de trabalho dessas cientistas. A leitura desse livro, ela é muito agradável, é uma leitura super fácil, né? O livro vai trazer aqui algumas fotos do contexto, né, da época, que são muito legais. Vai mostrar aqui, por exemplo, foto das pessoas que trabalharam na NASA nessa época. Então, é uma leitura bem tranquila. Também existe um filme que foi feito sobre o livro, lançado em 2017. Inclusive, a capinha do meu livro aqui, vocês vão ver, são as atrizes, né, os atores do filme. Claro que o livro ele vai trazer uma riqueza de detalhes muito maior, mas, por exemplo, se você ler o livro depois assistir o filme, você vai conseguir enxergando aquelas cenas, né? Então, de alguma forma, ambos acabam se complementando, certo? Então, vamos falar um pouquinho hoje para vocês dessa dica de leitura. E para compreender bem a trajetória dessas mulheres, é preciso entender o contexto histórico daquele momento. Então, toda a história desse livro, ela vai passar ali por meados da década de 50 até o começo da década de 1960. E um dos acontecimentos, né, um dos contextos históricos dentro desse período foi a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Nesse momento, os Estados Unidos eles estavam em desvantagem, eles perderam aí conquistas muito importantes para a União Soviética, como, por exemplo, o primeiro satélite a orbitar a Terra e conseguir enviar um sinal de volta foi feito pela União Soviética. O primeiro mamífero lançado ao espaço, que foi a cadela Laika, também foi uma conquista soviética, assim como as primeiras fotos do lado oculto da Lua, entre outras, foram todas conquistas soviéticas. Então, os Estados Unidos eles entraram ali num momento de desespero, né? Além do que conquistas ainda mais importantes, como por exemplo, o primeiro homem a ser lançado em órbita no espaço foi o astronauta soviético Yuri Gagarin. E 2 anos depois, a astronauta Valentina Tereshkova foi a primeira mulher a ficar em órbita no espaço, né? A primeira astronauta mulher. Então esse também é um ponto importante, porque além dos Estados Unidos estar perdendo a corrida espacial, ele também estava perdendo uma corrida, vamos dizer, social, né? Nesse momento em que a União Soviética ela tinha um ambiente ali acadêmico, científico mais propício, né, a uma igualdade de gênero, os Estados Unidos eles passavam por um momento de grande segregação racial e também de segregação de gênero dentro do campo científico. E esse é outro ponto importante, que é o apartheid que estava acontecendo nos Estados Unidos, muito semelhante ao apartheid africano, porém muito menos comentado, né? Na sociedade ali norte-americana existiam separações, né? Existiam espaços públicos para negros e espaços para brancos, como por exemplo, você só podia
estudar numa escola para brancos, né, se você fosse branco. Então tinha essa diferença de escolas separadas em raças, faculdades para negros e brancos, lugares no ônibus, por exemplo, os brancos podiam sentar na parte da frente, os negros eram obrigados a sentar na parte de trás do ônibus. E prédios públicos, né, também tinham separações, por exemplo, banheiros para negros, banheiros para brancos, bebedouros, salas, escritórios, tudo separado por raça, semelhante ao que aconteceu no apartheid africano. Então foi num contexto desse, né, foi nesse cenário conturbado que nossas 3 cientistas tiveram que trabalhar, né? E eram elas Catherine Johnson, a Dorothy Vaughan e a Mary Jackson, né? Então elas tiveram que contribuir ali, e muito, né, para que os astronautas norte-americanos pousassem na Lua e conseguissem voltar vivos de lá. Então era essa a missão que os Estados Unidos estavam apostando ali, né, apostando alto, porque como eles estavam em desvantagem na corrida espacial, essa seria uma conquista que daria ali um certo alívio e traria uma certa glória para os norte-americanos, né? E essas mulheres, elas fizeram tudo isso dentro desse contexto aí totalmente conturbado. Então, essas 3 mulheres, elas fizeram parte de um levante de mulheres que foram contratadas pela NASA, que na época não se chamava NASA ainda, se chamava NACA, viria a ser NASA após esse episódio do pouso na Lua. Então elas foram contratadas para trabalharem como computadoras humanas. Então elas checavam dados, elas faziam cálculos, elas refaziam cálculos, tudo manualmente, né? Tudo isso para os engenheiros, normalmente homens e brancos, né, que trabalhavam na NASA naquela época, e eles não tinham ainda, né, acesso ali, não adotaram um sistema de computadores para fazer esses cálculos. Então essas mulheres, elas faziam esse tipo de cálculo tudo manualmente. Então, ainda assim, nesse cenário, né, existia uma divisão, porque existia um prédio que era chamado prédio da ala leste, que era onde ficavam as calculadoras, as mulheres brancas, né? E um prédio na ala oeste destinado ali às mulheres negras, que é onde aí nossas 3 cientistas iriam trabalhar. Então eu vou comentar também agora um pouquinho sobre cada uma delas. Então a Dorothy, ela era professora de matemática antes de ser contratada como computadora para trabalhar ali na NASA. Ela chegou a ser a primeira mulher negra a conseguir um cargo de supervisão dentro da NASA, porém, ela passou muito tempo trabalhando, né, tendo as funções de uma supervisora, como a gente vai ver a história descrita aí no livro, porém ela não tinha no seu registro de trabalho o registro de supervisora, e tampouco ela ganhava como uma supervisora, né? A gente vê nos relatos ali que há uma diferença entre as supervisoras brancas e as negras, né? Então a Dorothy, ela ganhava muito menos do que uma supervisora branca. E com a chegada dos primeiros computadores, né, quando eles resolveram comprar ali computadores da IBM para fazerem os cálculos de forma automática, a Dorothy percebeu que ela iria acabar perdendo seu emprego, assim como suas colegas, né? Ela supervisionava ali um grupo de centenas de mulheres negras que faziam os cálculos na mão. Então ela percebeu que todo esse grupo ficaria desempregado com a chegada desses computadores. Então o que a Dorothy fez? Ela passou de forma ali não autorizada, né? Ela passou a mexer nesses computadores e praticar. Ela começou a estudar programação para conseguir aprender a usar esse computador, e ela começou a ensinar as suas colegas de trabalho a fazerem o mesmo. Então ela meio que foi meio que autodidata ali, né? Parece que ela também chegou a fazer alguns cursos, mas boa parte do tempo foi ela lendo e ela entrando na sala dos computadores antes que eles tivessem sido liberados ali para uso. Então ela entrava meio que de uma forma clandestina ali para aprender a mexer sozinha. E ela passou a ensinar isso para suas colegas para que todas garantissem os seus empregos. Deixa eu desculpa. E outro ponto interessante dessa história é que ainda hoje existem algumas pessoas que vão justificar, por exemplo, a desigualdade de gênero em áreas de exatas, computação, né, programação,
vão dizer que existem poucas mulheres nessas áreas por conta de alguns fatores genéticos, né, que fariam as mulheres preferirem trabalhar com outras áreas. Pois é. Mas o papel das mulheres ele foi fundamental desde o início lá, desde o início dos primeiros computadores, né? Desde quando os primeiros computadores foram criados, haviam mulheres envolvidas ali com o trabalho de programação. Eu não vou entrar nesse assunto, porque não faz parte do vídeo, mas eu vou deixar aqui umas leituras muito importantes para vocês. Já a Mary Jackson, ela foi a primeira mulher engenheira espacial e a primeira engenheira negra a trabalhar na NASA. Mas essa conquista não foi uma tarefa fácil. Para conseguir o cargo de engenheira, a Mary ela foi obrigada a participar de um programa de treinamento. Só que o grande problema é que as aulas desse programa de treinamento elas só eram oferecidas, né, em escolas para brancos. Então a Mary ela precisou lutar na justiça para conseguir ganhar esse direito de frequentar essas aulas e assim conseguiu ali o seu cargo de engenheira. Tem uma cena no filme, acredito que no livro seja igual, né, que ela é bem emblemática, que você vê a Mary Jackson conversando com o juiz. Então, quando ela chega ali na audiência, ela puxou toda a ficha do juiz e ela começa a falar: você foi o primeiro da sua família a entrar para a Marinha, você foi o primeiro da sua família a estudar direito, né, ser juiz. E aí ela joga meio que um argumento de que ele poderia ser lembrado na história por ser o primeiro juiz a conceder o direito de uma mulher negra estudar em uma escola só para brancos, né? Então, dessa forma, o juiz acabou ali acatando o pedido dela e permitiu que ela cursasse essas aulas nessa escola. A nossa terceira cientista, um pouco mais conhecida que as outras duas, foi a Katherine Johnson. Ela foi, desde pequena, né, ela era uma criança muito prodígio, ela sempre foi ótima em matemática, tanto que ela terminou seus estudos aos 14 anos e aos 15 anos de idade ela já estava entrando na faculdade. Ela também aceitou o trabalho para ser a computadora, né, na NASA, onde ela conheceu a Dorothy ali já na posição de supervisora, e a Dorothy percebeu nela grandes habilidades matemáticas e ela indicou a Catherine para trabalhar em um outro departamento, que era o departamento de pesquisas em voo. Então, ali ela começou a trabalhar com os cálculos das missões espaciais, e seu trabalho se tornou tão importante ali nesse departamento que em um dos momentos simbólicos, a gente vê também tanto no livro quanto no filme, que o astronauta John Glenn, ele que foi, né, o primeiro norte-americano a entrar em órbita no espaço, ele disse que ele só aceitaria essa missão se fosse a própria Catherine a conferir os dados, né, do lançamento dele. Ela também foi a responsável por calcular os dados da trajetória do voo da Apollo 11, que levou os astronautas norte-americanos à Lua. No entanto, a Catherine ela teve muitas dificuldades ali no momento que ela mudou de departamento, né, quando ela trabalhava com esses cálculos, porque ali era um ambiente majoritariamente masculino e majoritariamente branco. Então, um dos primeiros problemas que ela enfrentou foi conseguir participar das reuniões que os cientistas faziam ali a portas fechadas e nunca convidavam ela nunca podia participar. E quando ela tentou fazer algumas tentativas, diziam para ela que ali não era lugar de mulher, né? Mulheres não entravam nessas reuniões. Mas a Catherine ela foi persistente, ela brigou, ela insistiu, ela conseguiu fazer parte dessas reuniões, que foi quando ela teve um contato maior ali com os astronautas e com a equipe. E também tem alguns momentos, né, que a gente vê isso mostrado ali de forma bem evidente no filme, que é a Catherine precisando trocar de prédio para conseguir ir ao banheiro. Porque ali no prédio que ela está, né, nesse departamento de pesquisas em voo, não existe banheiro para negras, existe apenas banheiro para brancos, né, para brancas. Então ela precisava voltar ali para o prédio da ala oeste sempre que ela precisava ir ao banheiro. Isso acabou chamando um pouco a atenção ali do seu chefe, né, de departamento,
porque diversas vezes ele via que a Catherine não estava ali na mesa, muitas vezes ela chegava atrasada, então ela teve que explicar para ele o que estava acontecendo, né? E você vê nessa cena que na época ali o racismo ele era algo tão banal, tão normal, que para o cara não caía a ficha, né? Ele não compreendia o que era aquilo. Então tem um momento ali bem simbólico também que ele vai até o banheiro que tem a placa, né? Banheiro só para brancas, ou o banheiro das negras, foi um desses dois que ele chegou com uma marreta e ele quebrou essa placa, né? Permitindo aí que a Catherine pudesse usar o banheiro do departamento sem precisar se deslocar tanto, né? Claro que isso foi assim uma cena simbólica, né? Porque obviamente a segregação ali ela permaneceu ainda por muito tempo. E é um tanto surpreendente a gente, enquanto a gente está lendo ou enquanto a gente está assistindo o filme, perceber que esse tipo de preconceito ele está ocorrendo dentro de uma instituição como a NASA, né? Então ali dentro daquele prédio existem pessoas com uma alta formação, né? Existem pessoas inteligentes, existem pessoas estudadas e mesmo assim você vê que o racismo ele estava totalmente intricado ali no prédio, né? Ele fazia parte do dia a dia ali dessas pessoas, né? Infelizmente, ainda hoje, né, muitas mulheres, muitas pessoas negras continuam a sofrer diversos tipos de preconceito no seu ambiente acadêmico, no seu ambiente profissional, né? E pensar que essa história que a gente está lendo foi contada aí em 1960, né? Aconteceu em 1950, 1960, e a gente consegue ver ainda hoje tantas semelhanças, né? Então, tem muita coisa ainda que a gente precisa aprender, que a gente precisa superar, e eu acredito que esse livro possa ser uma ótima inspiração para isso. Então é isso, leiam Estrelas Além do Tempo, da Margot, assistam o filme. Se você já assistiu, se você já leu, deixa aí nos comentários a sua opinião, o que você achou, se faltou comentar aqui alguma coisa do livro, né, algum ponto que você achou muito importante. E depois que você lê também, volta aqui, deixa seu comentário, fala o que você achou dessa dica de leitura. E é isso aí, a gente se vê numa próxima. Um abraço a todos e até logo.